Olá, meus irmãos, graça e paz. Eu sou vosso irmão em Cristo, Gregório Louveira. Eu moro em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Muito bem, amados, estamos estudando o livro de Apocalipse. Hoje eu gostaria de trazer uma pequena explanação do capítulo 13, do versículo 1 até o versículo 10. Aqui fala sobre uma besta que surge do mar. Na verdade, o capítulo 13 fala sobre duas bestas, uma que surge do mar e outra que surge da terra. Então eu quero falar hoje daquele que surge do mar. Eu tive bastante dificuldade para interpretar, tive que pesquisar bastante, e se por acaso os irmãos não concordarem com a minha interpretação, pesquise mais, se aprofunde, busque. Não aceite tudo aquilo que eu fale. João diz: então vi subir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os seus chifres 10 diademas, e sobre as suas cabeças nome de blasfêmia. E a besta que vi era semelhante ao leopardo, e os seus pés como de urso, e sua boca como de leão. E o dragão deu-lhe o seu poder e o seu trono e grande autoridade. Também vi uma de suas cabeças como se fora ferida de morte, mas a sua ferida mortal foi curada. Toda a terra se maravilhou seguindo a besta. E adoraram o dragão porque deu à besta sua autoridade, e adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? E foi-lhe dado uma boca que proferia arrogância e blasfêmia, e deu-se-lhe autoridade para atuar por 42 meses. E abriu a boca em blasfêmia contra Deus, para blasfemar do seu nome e do seu tabernáculo e dos que habitam nos céus. E também foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-lo. E deu-lhe autoridade sobre a tribo e povo e língua e nações. E adorá-lo-ão todos os que habitam sobre a terra. Esses cujos nomes não estão escritos no livro do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvido, ouça. Se alguém levar em cativeiro irá. Se alguém matar a espada, é necessário que a espada seja morto. Aqui está a perseverança e a fé dos santos. Muito bem, amados, eu gostaria de tecer esse comentário baseado naquilo que eu pesquisei. Nós vemos que João disse que viu uma besta subir do mar. E esta besta tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os seus chifres 10 diademas. Os 10 chifres da primeira besta, de Apocalipse 13, ele representa a fragmentação do Império Romano. E são apresentados com os diademas ou coroa. Isto nos dá a evidência de que este reino passaria a exercer domínio político somente após a divisão desse poderoso império. Nós vamos ver isso em Apocalipse 17, verso 12 e 14. Essa besta, ela tem 7 cabeças. As 7 cabeças da primeira besta, de Apocalipse 13, ele representa reino. Mas eles são apresentados sem coroa, sem diadema. Esse fato comprova que este reino, no transcurso do cumprimento desta profecia, perderia o domínio político
como resultado do processo sucessório. Ou seja, essas quatro cabeças, sendo nações ou de influência política, eles entregarão a influência dele para a besta. Eles perderão o seu domínio, eles não terão poder sucessório. De fato algum, o reino já nem mais pode existir, mas pode ser que na época que João escreveu esse livro da profecia, esses reinos ou essas nações ou essa ideologia política já tenha acabado, mas sua ideologia prática, pagãs, ela continua viva, ou influenciando fortemente por meio do Império Romano. Então podemos entender que esta primeira besta de Apocalipse 13 é o Império Romano, e não a Roma eclesiástica, ou seja, não a religião romana como muitas pessoas interpretam. Porque muitas pessoas interpretam que a religião romana daria autoridade à primeira besta. Mas eu acredito que não seja a Roma eclesiástica, sim, mas a Roma, o Império. Isso eu estou dizendo, eu acredito, não pode ser que eu esteja errado. Então, a primeira besta de Apocalipse 13, ela simboliza o quarto animal que Daniel vê na sua visão. Então, simboliza o Império Romano apresentado em visão ao profeta Daniel. Esse Daniel vê em visão subir do mar. Basta comparar o capítulo 7, verso 3, com Apocalipse 13, 1. Daniel 7, 3 com Apocalipse 1. Então vamos tentar entender o termo mar. Simbolicamente significa povos, multidões, nações e língua. Quando a Bíblia faz referência a mar, ele está fazendo referência a povos, a multidões, a nações, línguas, multidões ou seja, Isaías faz a mesma menção no capítulo 17, verso 12 e verso 13. E Jeremias no capítulo 47, verso 1. Então, não há registro histórico e nem bíblico de que Roma eclesiástica tenha surgido do mar. Isto é entre povos e multidões, ou nações, ou língua. A história confirma que Roma eclesiástica surgiu não em consequência de lutas, não em consequências de atos de mãos armada, em conquista armada, como os grandes poderes mundiais das profecias, mas desenvolveu-se dentro do próprio Império Romano. Então, a primeira besta do Apocalipse 13, ele é o quarto animal apresentado em visão ao profeta Daniel. Daniel vê em visão 10 chifres. Temos que comparar, então, sempre o livro de Daniel nas profecias de Apocalipse. No Daniel 7, 7, ele vê em visão esses 10 chifres. Agora, em Apocalipse 13, João vê a mesma visão. Então, não há registro bíblico que Roma eclesiástica tivesse 10 chifres, conforme Daniel 7, 7. Os 10 chifres que saíram do quarto animal têm tudo a ver com o Império Romano, pois eles representam a fragmentação simbólica destes poderes, ou seja, desse poderoso império ocorrido em 476 depois de Cristo. O detalhe da descrição da visão, ele assegura que esta besta é um emblema do Império Romano.
Diz o texto que a besta era semelhante ao leopardo, os seus pés como a de urso e sua boca como de um leão. No símbolo do leopardo, nos deparamos sobre a sua sagacidade, sobre a sua presteza na execução dos seus fins. Na figura dos pés de urso, vemos a sua força, o seu poder subjugador sobre os seus oponentes. E na boca simbólica de leão, vemos o seu orgulho, a sua pretensões de alcançar a supremacia mundial. Tudo isto a besta tem herdado dos animais representativos dos grandes impérios opressores, impérios arrogantes da história, que no passado arruinaram o mundo com as suas pretensões de grandeza, com as suas pretensões de conquista, com as suas desumanas destruições. Em outra palavra, o Império Romano reuniu nele os traços de alguns desses reinos que exerceram poder tirânico sobre o povo de Deus, que no passado perseguiram o povo de Deus. Então ele reuniu na boca do leão o orgulho da Babilônia, nos pés do urso os horrores do Medo e Persa, no corpo de leopardo o sistema humano da antiga Grécia, a filosofia humana da antiga Grécia. A verdade é que Satanás entregou ao Império Romano o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Então, o texto, em análise, diz que o profeta João viu uma das cabeças da primeira besta como se fora ferida de morte, mas a sua ferida mortal foi curada. Toda a terra se maravilhou, seguindo a besta. Apocalipse 13, verso 3. Aqui, o profeta João está se referindo à queda do poderoso Império Romano, o qual, depois de sofrer sucessiva derrota, foi ferida de morte no ano de 476 depois de Cristo. Para o cumprimento desta profecia, ferida de morte teria que ocorrer antes do período de perseguição aos santos, período este que é conhecido pelos estudiosos, que traz uma data de 1260 anos de perseguição, ou seja, de 538 a 1798 depois de Cristo. Esse período é o período em que ocorreu morte de cristão, morte dos servos de Deus. Alguns foram lançados na arena para ser devorados pelos leões, outros foram queimados vivos. Chegou o período da Inquisição, onde aqueles que não concordassem com a ideologia romana era morto, era perseguido, era morto. Chegou o período das caça-bruxa, onde pessoas que tinham os grandes pensadores eram considerados bruxo. As pessoas que eram estudiosas, que tinha pensamentos diferentes da ideologia romana, era perseguido, era morto, era considerado como bruxo. Alguns eram queimados vivos. O período de tortura, da Inquisição, tudo isso ocorreu nesse período de 1260 anos de perseguição que a igreja sofreu. Então, ali, antes de haver esse período, no ano 476, Roma sofre uma ferida de morte, quase
quase que acabou a Roma, mas ao ressuscitar Roma novamente, ele se torna poderosa, persegue a igreja, mata os fiéis. Vem o período da Inquisição, tudo isso ocorreu até o ano de 1798, uma grande perseguição. E isto porque ocorreu a ferida de morte em Apocalipse 13, 5, que foi lhe dada autoridade para perseguir o povo de Deus. As consequências dos fatos relatados na profecia precisa rigorosamente ser respeitada. Precisamos conhecer a história. Por isso eu disse para os irmãos que eu tive bastante dificuldade. Eu tive que pesquisar a história. Eu tive que analisar. Eu fiquei um dia sem gravar. Entrei no computador, comecei a pesquisar tudo para que eu pudesse falar para vocês aqui. Então, as informações confirmam que Roma eclesiástica surgiu com o poder dominante depois da queda, depois da fragmentação do Império Romano. Ela é o mesmo poder representado pelo chifre pequeno que a profecia de Daniel viu. Daniel viu subir dentre os 10 chifres a ponta existente na cabeça do quarto animal, que está em Apocalipse, está no livro de Daniel 7, verso 8. Ao ser mencionado que a ferida mortal do Império Romano tenha sido curado, Deus desejou mostrar que, apesar da ocorrência da queda ou do fim desse império, toda a sua estrutura de poder, a sua ideologia pagã, a sua campanha sanguinária, ela continuaria vivo através das ações da Roma eclesiástica. A sua ideologia sucessória. É muito importante observar que na estátua representada em visão ao rei Nabucodonosor, os pés eram de ferro e barro, que está no livro de Daniel, capítulo 2, verso 33. O ferro era uma representação do Império Romano. O quarto reino, que seria forte, que quebraria e esmiuçaria, ou ia esmiuçar tudo. Em Daniel 2, verso 40, este símbolo indica que a estrutura do Império Romano continuará vivo até a volta de Jesus, pois na sua segunda vinda, os pés da estátua seriam atingidos e o ferro que ainda estará presente será esmiuçado juntamente com o barro e o bronze, prata e o ouro, que está no livro de Daniel, capítulo 2, verso 35. A igreja romana criou-se e se tornou forte dentro do Império Romano. Ela faz parte da história desse poderoso império. Quando Constantino, o imperador romano, sela a união, estando a igreja, ou seja, Estado é igreja, o Império Romano sofre uma transformação, passando do paganismo declarado para um paganismo disfarçado, ou um paganismo cristalizado. Esta é a razão porque o profeta João, ele mostra-nos a sequência, as ações de Roma. Diz o profeta que foi-lhe dado uma boca para proferir arrogância, para proferir blasfêmia, e deu-lhe autoridade para atuar por 42 meses, e abriu a boca em blasfêmia contra Deus, para blasfemar o seu nome e do seu tabernáculo e dos que habitam nos céus. Que habitam sobre a terra, esse cujo nome não está escrito no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Apocalipse 13, né? Então nós vemos que o versículo 8, de acordo com esta profecia, a segunda besta, ou seja, aquele que irá suceder o Império Romano, ele terá caráter religioso,
o seu poder teria a duração de 42 meses. 42 meses são, é, são equivalente a 1.260 dias. Ou seja, ocorreu em 1200 uma perseguição à igreja. A igreja de Cristo foi perseguida por 1.260 anos, amado, tendo o seu início no ano do ano 538 até 1798 depois de Cristo. Foi o período da grande Inquisição, período de que a igreja passou por um sofrimento, onde os servos de Deus foram colocados na arena para serem devorados pelos leões. Alguns foram crucificados de cabeça para baixo, outros foram partidos ao meio, outros foram queimados vivos. Tudo isso ocorreu nesse período de 1260 anos. Então, esses 42 meses transformando-se em período de anos, durou 1.260 anos de perseguição. Essa é a verdade que eu posso dizer para os irmãos, trazendo através das pesquisas. Eu tive muita dificuldade para interpretar e ainda tenho, amados, ainda tenho. Se alguém tiver alguma correção, por favor, me procure, fale comigo, tá? Porque a minha verdade não é absoluta. Eu pesquiso a palavra de Deus. Então, com relação a esta besta, a profecia não nos autoriza a encobrir a verdade, mas uma peça que nos ajuda a trazer um quebra-cabeça das profecias de Deus. Amanhã eu estarei falando sobre a besta que surge da terra. E assim nós vamos crescendo, amados. Se eu não puder trazer amanhã, eu trarei na terça-feira, porque eu estou estudando ainda, analisando os fatos, porque as profecias, ela tem que ser desvendado por meio do estudo da palavra de Deus. Que Deus vos abençoe, graça e paz para todos. Amém e amém.